Vamos ver então agora a coletiva de Renato Portaluppi falando após perder para o Criciúma dentro da arena por 2-1. Rapaziada, vai na Betano, te cadastra lá pelo link que tá aqui no comentário fixado que tu pode ganhar um bônus de até R$ 1.000. Utiliza o cupom NOTAG que tu ganha um bônus de até R$ 1.000 no seu primeiro depósito. Jogue com responsabilidade e tu tem que ter mais de 18 anos. Não perde tempo, vai lá na Betano, a melhor e a maior do Brasil. Fechou? Bora então para a coletiva dele, Renato Portaluppi, rapaziada. Bora que bora. Renato, boa noite. À sua direita aqui, eu quero lhe questionar a respeito da criação de jogadas do Grêmio, porque teve um primeiro tempo um pouco mais intenso, chegando um pouco mais firme na área do Criciúma, mas no segundo tempo você saca o Cristaldo, coloca o Diego Costa e fica com 2 centroavantes, mas perde a criação ofensiva e não consegue levar tanto perigo. Você errou na troca? Não. Nós estávamos perdendo o jogo. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas esse não é o caso. O caso que eu já venho conversando com o grupo, há alguns dias, falando para eles que o Real Madrid, um Manchester City, um Barcelona, um Botafogo, um Flamengo, um Palmeiras, tem condições de jogar com 4 atacantes. O Grêmio não tem. Eu testei, experimentei. Muitas perguntas de vocês eu já vou matar agora. Por que a gente sofre muito lá atrás? Justamente por isso. No momento que você tem o talento, como nós temos o talento, mas o talento também precisa marcar. Hoje em dia o futebol ele não te proporciona mais você jogar somente com a bola nos pés. Então, no momento que a gente joga, a gente tem a qualidade. E eles nem são culpados, são características deles. Eu não posso desperdiçar um Franco ou um Miguel, um dos dois, para marcar o lateral adversário. No momento que a gente recupera a bola, vai faltar força, vai faltar perna para eles, porque é uma coisa normal que eles não estão acostumados a jogarem aí, a correr 50, 60, 70 metros atrás do lateral adversário. Então, já tinha falado para eles que, basicamente, e provavelmente, ia ser o último jogo que nós iríamos começar dessa forma, justamente por isso, porque a gente tem sofrido muito lá atrás, justamente pelo esquema de jogo. Eu tentei. Botei o talento junto, porque quando estava jogando somente com o Franco, muita gente achava que o Miguel também tinha que jogar. Eu também achava, mas os dois juntos não dá para jogar. E com mais 2 atacantes, são 4 atacantes, por isso que sempre os adversários têm espaço para jogar. Muita gente critica, que eu concordo, que a gente sofre muito lá atrás, justamente por isso. Uma coisa é você ter 4 atacantes que jogam pelas beiradas, 2 beiradas, que voltam para marcar, que estão acostumados a jogarem por aí, que não é o nosso caso. Então, fica impossível a gente jogar dessa forma aí. Todo mundo é testemunho que eu tentei. Não deu certo. Mesmo quando nós ganhamos alguns jogos, a gente dava muito espaço para o adversário. Então, muita gente critica porque o Grêmio sofre bastante, porque o adversário tem bastante oportunidades. A explicação é essa. É justamente por isso. Você jogar com 4 atacantes, você precisando ganhar o jogo, no final do jogo, umas trocas, faltando 20, 30 minutos para terminar o jogo, é uma coisa. Você começar o jogo dessa forma, você ganha em qualidade, mas você dá muito espaço para o adversário. E é por isso que os adversários, não o de hoje, todos eles têm se criado em cima da gente, justamente por isso. Porque no momento que eles quebram a nossa primeira linha, sobra muito espaço. E os nossos atacantes começam a correr atrás do adversário, escorrem errado, porque não estão acostumados, perdem as forças. Quando a gente recupera a bola, muitos deles já estão cansados. Então, a explicação de muitas perguntas que vão me fazer por que a gente sofre tanto, está dada. Renato, aqui. Hoje, acompanhando os comentários da torcida do Grêmio nas redes sociais, as manifestações, não só hoje, mas nos últimos dias, a gente percebe que grande parte da torcida coloca o seu trabalho como grande responsável pelo momento ruim do Grêmio na temporada. Eliminações na Libertadores, Copa do Brasil e também a atual posição no Campeonato Brasileiro, e muitos pedem a sua saída. Como você recebe isso? E gostaria que você fizesse uma autocrítica do seu trabalho, por favor. O problema é quando os resultados não aparecem, ninguém é bom. E vocês são experts nisso. Ninguém lembra que o Grêmio ficou 40 dias no hotel. Ninguém lembra que o Grêmio está numa situação dessa no Campeonato Brasileiro.
sem jogar dentro de casa. Mas isso vocês esquecem, ou fazem de conta que esqueceram, né? Você jogar um Campeonato Brasileiro, jogar uma Copa do Brasil, jogar uma Libertadores longe da arena. Qual foi o ano que o Grêmio sofreu no Campeonato Brasileiro comigo? Esse ano aqui. Sofrendo em tese. Esse ano aqui. Todos os outros anos, o Grêmio brigou no G4. Por quê? Porque nós tínhamos estádio. Mas ninguém quer saber, por causa da enchente, que o Grêmio jogou longe da arena, perdemos pontos importantes. Ninguém quer saber que o Grêmio jogou vários jogos sem um atacante, porque nós tínhamos o Diego, que estava machucado. Nós tínhamos o Galvão, que ninguém queria que ele jogasse. E nós tivemos que improvisar o Natan, tivemos que improvisar o Galdino, mas isso ninguém quer saber. Aí os resultados não vieram. Mas ninguém vai lembrar disso. Ninguém vai lembrar disso. Eu já falei para vocês que sou um cara bem resolvido na minha vida, em todos os sentidos. A hora que eu achar que eu estiver atrapalhando, eu vou ser o primeiro a pedir para ir embora. Pode ficar tranquilo. Eu vou ser o primeiro. O torcedor, ele é paixão. Em todo lugar ele é assim. Quando tem o resultado, tem o resultado. Quando não tem o resultado... E aí vocês ainda no dia a dia, né, martelando, né, que vocês sabem tudo de futebol. Martelando, buscam aqui, buscam ali as coisas. Às vezes falam as coisas certas, às vezes vocês inventam. Muitos de vocês, como vi, depois do jogo, que eu não fui para Bragança. O Renato devia estar lá com o grupo, tá? Criticaram. Aí 3 dias depois falaram, eu fiquei sabendo que o Renato não podia ir para o estádio. É bonito isso, né? Mas o que eu vou fazer, né? A gente vive numa aldeia que as pessoas precisam estudar um pouquinho sobre as regras do futebol também. E precisam ser mais profissionais. E muitos de vocês fazem escola, fazem faculdade, e um ano depois acham que sabem tudo de futebol. Essa que é a realidade. Para vocês ninguém presta. Para vocês só prestam, alguns, não são todos, muitos para vocês prestam quando ganham. Quando não ganha, não é bom. Quando tem um treinador que bate de frente com vocês, e eu vou bater sempre de frente com vocês, porque eu não tenho medo de vocês, eu sou um perigo para vocês. Vocês gostam do treinador que chega aqui e fala amém para vocês. Para vocês, quando eu falo, não são todos. Amém, amém. É velho, vocês estão certos. Não, desculpa. Não. Comigo vocês nunca vão encontrar isso. E eu sou a favor das críticas também. Agora, quando começa a falar demais, quando começa, né, botar o torcedor contra o treinador e contra o grupo, isso aqui eu já estou bem vacinado quanto a isso. Essa que é a realidade aqui do Rio Grande do Sul. Esse que é o problema. Quando alguém bate de frente com vocês, eu nunca vou baixar a cabeça para vocês, pode ter certeza. Eu vou sempre respeitar vocês. Mas o que vocês falam de besteira no dia a dia é uma coisa absurda. Mas eu sempre vou matar no peito, porque eu não escuto vocês, não leio, mas as pessoas me falam. Então, você sempre acha que quando ganha, o cara é bom. A maior prova está ali, o próprio Roger. Vocês queriam enterrar o Roger até um mês atrás. Hoje ele é bom pra caramba. Eu sempre achei ele bom, eu trabalhei com ele. Quando nós começamos a ganhar, o Grêmio é bom. Melhorou, o Grêmio agora... É só perder que ninguém presta. Esse é o problema de vocês. Mas o que a gente vai falar? Eu não estou culpando vocês pela fase do Grêmio, não. Eu estou assumindo também a minha culpa. Mas vamos fazer o seguinte, cada um faz seu trabalho, vocês falam o trabalho de vocês, olha, o Grêmio está na situação porque o Grêmio jogou 2, 3 meses sem o estádio. Jogou um Campeonato Brasileiro, jogou uma Libertadores, jogou uma Copa do Brasil sem o estádio. Vocês lembram isso para o torcedor? Não sei. Não sei se lembram. Então, procura vir disputar as Copa do Brasil, Libertadores, o Campeonato Brasileiro, longe do seu estádio, põe outro clube para fazer o que o Grêmio fez e vamos ver qual seria a situação dele nas Copas e no Campeonato Brasileiro. Então, o que eu tenho que falar para vocês é isso. E se a torcida achar mesmo que eu tenho que sair, amanhã mesmo eu vou embora. Amanhã mesmo eu vou embora. Não tem problema nenhum comigo. Eu já falei para vocês, eu sou um cara muito bem resolvido em todos os sentidos. Procuro fazer meu trabalho da melhor maneira possível, como eu sempre fiz. E os resultados estão aí. Eu não compro números, não compro títulos, não compro faixa, não compro taça. Meus números estão aí. Esse ano está sendo atípico. Para alguns de vocês que entendem, passo para o nosso torcedor, é isso. Para alguns de vocês que gostam de fazer que me querem longe daqui, muitos de vocês, porque são colorados, porque estão sofrendo muito com o Grêmio nos últimos anos. Muito. Então, me querem longe daqui. Essa que é a realidade. E vai chegar um cara aqui para falar amém para vocês. Bom, se esse cara chega aqui e falar amém para vocês, parabéns para vocês. Parabéns. É isso que eu tenho que falar para vocês. Agora, eu vou respeitar sempre vocês. Mas baixar a cabeça para vocês é uma coisa impossível na minha situação e na minha vida. Pode ter certeza. Renato, hoje na saída de campo, o Vijaçante disse que
O time quis tanto jogar na Arena e não está sabendo aproveitar jogar na Arena, pelos últimos resultados jogando aqui. O Diego Costa disse há pouco na zona mista que a culpa muito dos jogadores, que não estão conseguindo executar dentro de campo o que você vem passando nos treinamentos e isso vem fazendo os resultados escaparem. Como corrigir para que esses deslizes possam não acontecer e no segundo tempo, né, o Criciúma pouco atacou o jogo inteiro, no segundo tempo, muito pouco, e teve um gol no final ali, que foi o gol da vitória. O Grêmio já estava mais à frente, mais em cima, buscando, por natureza, a virada. A linha defensiva não deu tanto espaço para o último chute ali do jogador do Criciúma, que acabou a vitória? Olha, o que os jogadores falam, eu converso bastante com eles. Ontem mesmo, eu conversei com eles durante 2 horas no vídeo. Mostrei para eles onde a gente estava errando, procuro corrigir eles, procuro treiná-los. Mas quem entra em campo são eles. Você jamais vai chegar aqui e me ver criticando um jogador meu. Aqui todo mundo perde, todo mundo ganha. Eu procuro treiná-los da melhor maneira possível em todos os sentidos. Então, hoje nos últimos jogos, o nosso maior problema que eu estou falando para vocês, que eu estou falando isso para vocês porque eu já falei há muito tempo para o meu grupo, que eu vou tentar jogar dessa forma, mas a gente não vai conseguir, e não deu outra. Mesmo quando nós ganhamos os jogos, a gente ganha em qualidade, mas a gente dá muito espaço para os nossos adversários. Então é isso que tem acontecido nos jogos. Esse espaço que a nossa defesa sofre é justamente por isso. Eu falo para eles, nossos 2 volantes chegam no final dos jogos, só falta botar eles na ambulância e dar soro para eles, porque eles têm que correr que nem os condenados, porque a gente tem 4 atacantes, não é que eles não queiram voltar para marcar, não é a característica deles, e aí o desgaste é muito grande, e aí o adversário, sabendo disso, toca a bola de um lado, toca a bola do outro, cansa os nossos atacantes quando correm atrás, e quando eles não correm atrás, é aí que eles encontram os espaços. E aí a nossa defesa sofre. Esse é o nosso maior problema. Então, eu estou falando isso para vocês, que a gente não vai jogar mais assim, porque eu já falei isso para eles. Eu vou testar, mas pelo conhecimento que eu tenho de futebol, infelizmente não vai dar certo. Vai dar certo dessa forma num campeonato estadual, talvez. Um campeonato brasileiro fica muito difícil. Boa noite, Renato. Antes até de fazer a pergunta, se é que eu estou a fim de fazer pergunta, Renato, eu quero te dizer o seguinte. Eu posso até ser um dos poucos que tu disse que não torce contra ti, eu te admiro profundamente como jornalista, como pessoa, sabe disso. Mas eu me sinto profundamente ofendido à medida que tu fala genericamente de jornalistas. Eu posso te garantir que nessa sala aqui, a grande maioria, se não a totalidade, são de pessoas honestas, que trabalham de maneira honesta, que ganham muito menos do que os fabulosos salários que são oferecidos no futebol, que tomam chuva hoje de noite também, como tu tomou, e que amanhã vão estar trabalhando em 2 ou 3 turnos até. Então, para a gente botar que algumas coisas precisam ser... Jogar o Léo, isso é a mesma coisa que eu chegar aqui e dizer que treinador, tudo que é treinador tem esquema com empresário, tudo que é treinador faz esquema. Não é tudo que é treinador, a grande maioria não, mas tem alguns que têm esse problema. E se eu não falei 100%. Exatamente, mas do jeito que tu falaste, a torcida do Grêmio está ouvindo, está todo mundo ouvindo, e os que estão aqui, e tem muitos até que eu tenho certeza que tu está te referindo, que não estão aqui. Fica ruim, Renato. A gente te admira profundamente. E outra coisa, vou dar uns dados assim, o Grêmio sente falta da Arena, é verdade. Os 3 últimos jogos do Grêmio na Arena foram ruins. O Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro de uma maneira horrorosa. O Grêmio ganhou do Flamengo com o teu substituto aqui admitindo que jogou pior. E hoje perdeu para o Criciúma jogando pior, Renato. Então, a falta da Arena, ela está sendo contrariada pela Arena. O Grêmio foi campeão no maior título da história dele, do outro lado do mundo, com 2 gols teus, longe da Arena, longe do Olímpico. O Grêmio foi campeão brasileiro, primeira vez, em São Paulo, contra o São Paulo, no Morumbi lotado. O Grêmio foi campeão contigo, da América em Lanús. O que eu vou falar para você, eu falo para os meus jogadores. O que eu vou falar para você, eu falo para os meus jogadores. Então, eu não estou... Eu concordo muito com o que você falou, mas eu não generalizei. Uma. Segundo, na minha época, eu falo para eles diariamente. Eu não falo 3 vezes por semana, eu falo diariamente para eles. Na minha época, um pouco antes da minha época e um pouco depois da minha época, tinha talento e pouco salário, pouco dinheiro. Hoje tem muito dinheiro no futebol e pouco futebol.
Eu falo diariamente isso para eles. Então, o que você está falando, eu concordo plenamente com você. Você fala, na minha época eu fiz 2 gols, o Grêmio em 81 foi campeão brasileiro. É outra época. Infelizmente, é outra época. Eu queria que voltasse aquela época, que não tinham salários absurdos e tinha futebol. Tinha torcedores que iam nos estádios para ver seu time jogar e o adversário, porque tinham bastante craques, jogadores acima da média. Hoje em dia, a verdade tem que ser dita, hoje em dia você conta nos dedos jogadores acima da média no Brasil. Hoje em dia, no Brasil, tem salários altos. É o que eu falo para eles. Na minha época tinha muito futebol e pouco dinheiro. Hoje tem muito dinheiro e pouco futebol. Eu falo para eles diariamente isso. Mas aí, cada um é cada um. Cada um tem sua consciência, sabe o que pode colocar dentro do campo. Então, não se sinta ofendido, Zé, quando se eu falar assim, 100% de vocês, eu estou generalizando. Quando fala 100%. Falei, alguns de vocês que me querem longe daqui. Alguns de vocês. Bom, aí vai servir o chapéu, não para... Aí depende da pessoa. Eu nunca vou generalizar. Aí talvez você se empolgou um pouquinho, que eu te admiro também, que eu te admiro muito. Você é das antigas, entendeu? Você é das antigas, nada contra os atuais, mas a gente sabe que, no fundo, tem muita gente que me quer longe daqui. E o torcedor também tem que saber disso. Porque você sabe que, com todo o respeito ao outro lado, estão sofrendo bastante com a gente nos últimos anos. Agora, só uma pergunta rápida. O Grêmio tem, dos seus 26 jogos, tem metade deles de derrotas. Você falou da questão da Arena e ela claro que ela tem que ser considerada. Mas esse número, até porque hoje teve a segunda derrota na volta da Arena, esse número ele não acaba baixando a autoestima de grupo numa hora que é preciso buscar pontos, não para aquilo que o Grêmio é acostumado, mas para ficar longe de uma zona de rebaixamento. Não é muita derrota? Eu concordo, mas o Grêmio está na situação hoje, Zé, que eu estou falando para vocês, é por tudo que nós passamos lá atrás. Mas as pessoas não querem lembrar lá de trás. Vê quantos jogos nós perdemos longe da nossa arena, com muita gente no departamento médico. A diretoria, ela acertou nas janelas, mas nós perdemos jogadores importantes na hora que a gente mais precisava. Eu te falei para vocês que nós jogamos vários jogos importantes, perdemos, inclusive, alguns a gente até empatou ou ganhou, sem atacante. Eu estava improvisando o Natan e o Galvão. Teve 1 ou 2 jogos que eu consegui botar o Rodrigo Eli como atacante. Aí fica difícil também, né? Fica difícil. E aí a gente veio e o Grêmio não jogou dentro da arena. Então ninguém está dando desculpa. Mas eu quero ver um clube. O Grêmio foi o único clube que jogou longe do seu estádio, o Campeonato Brasileiro todo. E o Grêmio não está na zona do rebaixamento. Está beirando a zona do rebaixamento, está beirando. Mas o que eu falei para o nosso presidente há 2 meses atrás, pode ficar tranquilo. Comigo aqui o Grêmio jamais vai cair. Jamais aqui, porque eu confio nesse grupo aí, totalmente. Confio no nosso torcedor. Jamais o Grêmio vai cair. Lá atrás, para quem tem boa memória, para quem não tem amnésia, lá atrás, em Curitiba, 3 meses atrás, eu falei, com esses problemas que o Grêmio estava passando, eu falei, é só vocês buscarem lá que vocês vão ver a minha entrevista. Lá na frente a conta vai chegar. Nós vamos sofrer. E lá na frente a conta vai chegar. E ela está chegando. E mesmo com essa conta que está chegando, o Grêmio não vai cair. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Agora, quem tem boa memória, é só buscar lá atrás da minha entrevista, eu acho que foi dessa entrevista lá em Curitiba. Ninguém está percebendo, o Grêmio jogando longe da arena, mas a conta vai chegar lá na frente. É por isso que, na época, eu pedi que os times que tinham sido prejudicados, Grêmio, Internacional e Juventude, que a CBF mudasse o regulamento, eu sei que era difícil, e gritei para que esses 3 times não caíssem. Deixem o like na live aí, rapaziada. Continuar jogando em seus estádios. E ninguém tem pouco like. Ninguém ajudou o Grêmio. O Corinthians emprestou o CT para a gente treinar, o Curitiba nos ajudou, e o Botafogo, que fez um compromisso com o presidente, que a gente ia jogar os 2 jogos fora. Quem mais ajudou o Grêmio? Eu já sabia que ninguém ia ajudar o Grêmio. E o Guerra poderia ter parado o campeonato. Não sei se você sabe do regulamento, que o Guerra poderia ter parado o campeonato. Não deveria parar, como ele não parou. Mas eu falei, a conta vai chegar lá na frente. Mas quanto ao rebaixamento, o torcedor pode ficar muito tranquilo que não vai cair. Mas que nós iríamos sofrer, eu falei para vocês, como a gente está sofrendo hoje. É isso. Deu? Boa noite. Sobre as críticas ao seu trabalho, a avaliação dos jogos, eu queria lhe propor uma reflexão. Isso não acontece também porque a gente só vê os jogos?
A gente não consegue ver o trabalho durante a semana, a gente não sabe quais são as tuas orientações para os jogadores, a gente não sabe por que os jogadores não ficam à disposição do Renato. O Grêmio tem uma sequência aí de casos de lesões musculares em que os atletas voltam a ficar à disposição para ti, tem que ser substituídos no próprio jogo por problemas físicos. A gente está vivendo uma espécie de Coreia do Norte dentro do Grêmio e nunca foi assim. Na tua época campeã não foi assim, tanto como jogador como treinador. Eu lembro muito bem de 2016, 2017. O ambiente parece que era mais leve. O que tu pode dizer em relação a isso? E também eu queria uma avaliação tua sobre as outras mecânicas desse teu time, né? Os dois meias, pelo que eu entendi, não vão mais jogar juntos. Tu entende que os dois não têm a capacidade de jogar juntos. Mas e o Reinaldo ser a tua única opção de lateral esquerdo no elenco para utilizar? O Vila Sante e o Dodi, que são jogadores muito parecidos. Na direita, tu também não tem outra opção a não ser o João Pedro, só ele joga. O que dá para falar como um todo do elenco do Grêmio? Porque, na realidade, tu já foi falando durante a entrevista para a gente, que o Grêmio teve muito problema no seu elenco durante a temporada. Não, nosso ambiente é maravilhoso. Isso não abre mão sempre do nosso ambiente. O ambiente nosso é muito bom. Problemas musculares, todos os clubes têm. Você vê lá no Flamengo, por exemplo, o Flamengo contratou, gastou milhões e ele está com seus 5, 6 principais jogadores no departamento médico. Então, lesões acontecem. Quanto ao meu trabalho, as críticas elas são sempre muito bem-vindas, porque daqui a pouco eu estou fazendo uma coisa errada e eu não estou vendo. Mas o problema é que aqui no Brasil, não fugindo da tua pergunta antes de falar, por exemplo, exatamente nesses problemas aí, o João está jogando seguindo, o Fábio está machucado. Eu estou trazendo o garoto da base, o Igor, para ficar na reserva dele. O Reinaldo vem jogando, o Mike está machucado já há um tempão. Ontem eu concentrei ele, tanto é que ele jogou alguns minutos aqui contra o Flamengo, para dar ritmo para ele. Hoje ele teve que ir para casa. Vômito, febre, diarreia. Aí, o que eu vou fazer? Milagres eu não posso falar. As críticas do trabalho, o problema é que aí entra naquele discurso que eu falei no início. Quando ganha é bom, quando perde não é bom. Outro dia eu estava vendo alguns jornalistas criticando o Abel do Palmeiras. O Abel, da mesma forma que ele pode falar, os números estão aí. Então, vocês querem, tudo bem, questionar, criticar aqui, um jogo ali, uma decisão aqui, uma decisão lá. Agora, criticar, achar que o treinador não é bom com esses números que eu tenho, eu sou muito bom, não é pouco não. Eu sou muito, apesar que alguns de vocês não acham, meus números estão aí. Os meus números falam por mim como treinador. Aí que eu falei para vocês também, o Abel estava sendo criticado, questionado, o Abel. Então, eu não sei quem é bom para vocês. Para mim, o melhor treinador do mundo, na minha opinião, é o Guardiola. E você vê o time dele de mais de 1 bi. E ele é muito bom. Ele é muito bom. Talvez o Guardiola sirva para vocês aqui no Brasil. Talvez com 3, 4, 5 meses de trabalho, ele vai ser questionado também, porque se ele não der resultados. Então, aí, entre eu e vocês, não são todos, viu, Zé? Não são todos. Entre eu e vocês na imprensa, esse é o capítulo que eu tenho contra vocês. Porque quando o treinador ganha, eu estou falando de mim agora, quando ganha eu sou bom. Eu pergunto para vocês, qual foi o ano que o Grêmio sofreu comigo aqui? O Grêmio sempre chegou na Libertadores, o Grêmio ganhou títulos. Qual foi o ano que teve enchente que eu estive aqui no Rio Grande do Sul treinando o Grêmio? Nenhum ano. Qual foi o ano que o Grêmio está sofrendo, longe do seu estádio por causa da enchente, infelizmente? Esse ano aqui. Então eu não sou bom porque, né, eu sou o problema da natureza também. Eu que trouxe a enchente. Eu que fiz com que o Grêmio jogasse fora de Porto Alegre. Então aí é que está, entendeu? A diferença nesse aspecto entre eu e vocês da imprensa. Vocês não conseguem, vocês que eu digo alguns, nunca vou generalizar. Vocês não conseguem perceber os problemas que o Grêmio passou esse ano aqui. Então põe o Guardiola aqui. Põe ele aqui. Mas com um time, com um grupo, com todas, porque é muito bom, mas com esses valores. Põe ele aqui. Eu me garanto, sou muito bom. Muito bom. Mas a hora que eu achar que eu estiver atrapalhando, fica tranquilo. O torcedor pode ficar tranquilo. Eu vou junto
Eu vou embora, vou pegar algumas malas para botar minhas faixas, medalhas e taças dentro, tantos que eu ganhei. Com todo o respeito a vocês. Então, se num ano que não está dando certo as coisas, eu não sou bom, tá bom. Vou fazer o quê, então? Renato, tirando ali, é claro, você falou muito que o Grêmio sofreu com as enchentes, longe do estado, mas pegando um recorte só desde a volta, como o Zé trouxe aqui, são 4 jogos desde a volta para o estado do Rio Grande do Sul, jogando aqui na Arena, com uma vitória contra o Flamengo, um empate contra o Bragantino. Que o Grêmio nem mereceu ganhar, não quero cortar. Eu falei para eles isso também. Perfeito. E eu concordei, eu falei para eles a frase do Tite, o Flamengo jogou e o Grêmio ganhou. Concordei plenamente, falei isso para o meu grupo. Com um jogador a mais, o Flamengo foi melhor que a gente. Então, não penso que eu chego aqui e falo que, não, já... Eu falo as coisas para eles lá também. Tudo isso que eu estou falando para vocês, inclusive o nosso esquema, eu já havia alertado eles lá atrás. Eu vou tentar. Eu acho difícil. Perfeito. Eu acho difícil. Mas só repetindo, uma Pode ir. vitória, um empate e 2 derrotas, né? Uma derrota contra o Atlético Mineiro, que foi no final da partida com 2 gols, e hoje contra o Criciúma, que era um adversário direto. O Grêmio treinando a semana toda, só com uma competição, por que não consegue render? Mesmo voltando para casa, depois de todos esses problemas, estando em Porto Alegre treinando a semana toda, não consegue render o esperado? Porque realmente tem certos momentos do jogo que a gente cai. Mas aí eu volto, eu não estou dando desculpa para vocês, não. Eu não estou dando desculpa, tanto é que o esquema vai ser mudado. O esquema que a gente sofre muito jogando com esses 4 atacantes. Eu não estou criticando nenhum atacante meu, que eles têm uma qualidade muito grande. Só que são características, eles não estão acostumados a correr atrás. Por isso que eu falo, a qualidade tem que estar sempre próximo da área, com perna, sem estar cansado. Aí eu pego um talento como o Franco, como o Miguel, e depois correrem atrás 60, 70 metros do lateral, ninguém aguenta, eles não têm essa característica. Uma coisa é um clube jogar com 4 atacantes, mas os liberadas saberem jogar por aí. Estão acostumados a voltarem para pegar o lateral. Aí eu concordo. Que não é o nosso caso. Que não é o nosso caso. Nós já temos Soteldo do outro lado, que eu sempre procuro botar ele de um lado, do outro, onde um lateral estiver atacando menos, para não desgastar muito ele. Do outro lado tem um cara improvisado com talento, que é o Franco ou o Miguel. Um tem que estar por aí. Aí a gente vai sofrer, vai dar os espaços. Mas eu não estou dando desculpa, mas a realidade do nosso esquema é que não está dando certo. Os espaços que a gente deixa para o adversário. Por isso, volto a repetir, por isso que a gente tem sofrido. Renato, acho que tu começa a entrevista muito bem falando de uma questão tática do time, né? De uma questão que tu identifica que não seja mais possível acontecer, né? Mas isso é uma raridade para a gente fala pouco de futebol contigo, acho que em muitos momentos a gente fica falando de situações da tua saída, da tua continuidade, de como estão os jogadores, de tudo que já aconteceu e todos nós sabemos. Não acha que, de certo modo, seria até mais saudável para as coletivas aqui, para a gente poder conversar um pouco mais sobre futebol, sobre as tuas ideias de futebol? Acho que até o Conrad perguntou sobre isso também. A gente acaba não falando sobre isso. Acho que tu fica batendo bastante na imprensa. Eu entendo que tu está numa situação em que tu te sente pressionado, faz parte do rito do teu trabalho. Mas não seria mais interessante a gente falar um pouco mais dos defeitos do Grêmio, e dos problemas do time, querendo ou não, para que tu não tenha que ficar simplesmente rebatendo sobre situações diversas e de pensamento, porque senão a gente, de alguma forma, não vai avançar. Eu acho que, não sei se tu te sente encurralado com isso, eu já vi que tu falou hoje que, obviamente, não vai baixar a cabeça, não precisa baixar a cabeça, eu acho que tu tem que falar na mesma altura. O problema é que eu acho que tu... conosco está sendo, às vezes, ríspido, inclusive, e não está falando de futebol. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou concordando nem discordando de você. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito fácil. Aí, Zé, presta atenção, são alguns. É muito fácil o cara pegar, não só em relação a mim, mas em relação a outro jogador, ter o microfone, ter o jornal, a televisão e o rádio, todo dia, e ficar batendo. Aí você quer que o treinador chegue aqui e fale a mim que o treinador não tem direito de se defender? Cara, porque eu vejo tantas vezes, um ou outro de vocês fala tanta besteira, e o cara que está do lado, o colega, um colega de vocês estava lutando, e o colega que está do lado no programa ao vivo, ele não corrige porque um defende o outro. Fala tanta besteira, mas muita besteira. Eu dei exemplo agora
Me criticaram porque eu não fui em Bragança. Bateram 2, 3 dias. Aí, 3 dias depois, um cara escreveu que ele não podia ir para o estádio. E aí eu pergunto, 2, 3 dias batendo. Aí depois, porque eu não sabia que ele tinha que ir para o estádio. Ele não podia ir para o estádio. Qual mundo que a gente vive? Qual mundo que a gente vive? Eu fui criticado porque eu não viajei com um grupo. O que eu ia fazer com um grupo lá, se eu não podia ir para o estádio? Qual é a diferença de fazer o jogo lá do hotel ou daqui? Cara, tudo é motivo para vocês me bombardearem. Essa que é a realidade. Vocês, que eu digo, uma minoria, mas é o pessoal do ar-condicionado. Que esses aí, Zé, esses aí que eu não vou baixar a cabeça, nunca. Porque eu conheço bem esse pessoal. Eu conheço bem, muito bem. Alguns, inclusive, da época que eu jogava. Mas eu estou bem tranquilo quanto a isso. Se amanhã depois achar que não estou servindo aqui, pode ter certeza, eu volto para o Rio, volto para a minha família, volto para os meus amigos, vou pensar se vou continuar trabalhando. Eu já falei para você, eu trabalho porque eu gosto. Porque eu gosto. Eu gosto de trabalhar. Entendeu? Agora, fica difícil. Daqui a pouco, cuidado, eu falo com treinadores. Cuidado que daqui a pouco os treinadores vão se unir e não vai ter nem coletiva. Porque não sou só eu, não. Eu vejo outros treinadores também, que não baixam a cabeça para alguns, entendeu? E daqui a pouco vocês não vão ter mais entrevistas. Vai por mim, porque realmente vocês pegam, olha, alguns de vocês pegam muito pesado. Não que me incomode, não pega, mas é uma falta de respeito. Aí quando um ataca vocês, aí vocês já, né? Claro, vocês têm microfone, tem jornal, tem rádio, tem televisão, o dia todo para ficar batendo. Aí vocês querem que o treinador chegue aqui e fale, não, beleza, amém, sim, não, você está certo, tal. Comigo não vai acontecer não, gente, pode esquecer. Deu? Obrigado, Renato, obrigado a todos, representação do Grupo Amanhã.